Jonas Varela na internet, no YouTube. Se inscreva no nosso site, no nosso canal, acompanhe nossos vídeos. Nós hoje continuaremos a leitura das explicações do nosso trabalho atual, né? As explicações dos capítulos, versículos e demais explicações possíveis que nós possamos levar ao nosso público. Nós chegamos aqui na leitura dos outros livros históricos, a parte da Bíblia, né? Essa parte aqui, outros livros históricos, ela vem depois da parte da Bíblia de Adão, desde Adão até a fundação do judaísmo, né? Nós já fizemos a leitura. Agora, essa parte aqui, depois dela, é outros livros históricos, que a Bíblia diz que os outros livros históricos são os livros de Tobias, já fizemos as explicações, né? Judite também, que é o segundo, Tobias o primeiro, Judite o segundo, nós fizemos as explicações. E agora Esther. Judite foi no nosso, são seus 16 capítulos, né? Agora estamos em Esther, né? E depois vem primeiro e segundo Macabeus, que são 4 livros nessa parte da Bíblia, outros livros históricos. Então, nós estamos aqui no livro de Esther, né, que é o terceiro livro, o poder a serviço da justiça. Nós, no seu capítulo 3, né, hoje nós continuaremos a leitura. Fizemos a leitura das explicações do capítulo 2 no vídeo anterior. O capítulo 3 do livro de Esther já está na terceira parte do livro de Esther, um povo ameaçado, né? Na terceira parte. O capítulo 3 do livro de Esther conta com, vamos dizer aqui, quantos versículos, não é? 15 versículos, não é? Exatamente. Vamos para os tópicos do capítulo 3 do livro de Esther, né? O oprimido não adora o opressor, primeiro tópico. Segundo tópico, um povo perigoso. Terceiro tópico, a arbitrariedade dos poderosos, né? São 3 tópicos no capítulo 3 do livro de Esther. Vamos às explicações, né? Capítulo 3, capítulo 3, versículos 1 a 6, 1 a 6, né? 1 a 6. Mardoqueu se recusa a dobrar os joelhos porque ele é judeu, e Amã é agagita, porque é agagita, porque é com G. Se fosse J seria agagita, né? Eu acho que eu estou falando aqui a pronúncia correta. A-G-A-G-I-T-A, então agagita, né? Ou então deve ser. Veja aí você. A Jagita ou a Gagita, não é? Deve ser a Gagita, não é? Quer dizer, descendente dos Amalecitas. O Agagita significa descendente dos Amalecitas. Era o judeu, era o Amã, né? Muito complicado, vamos repetir. Capítulo 3, versículos 1 a 6. Mardoqueu se recusa a dobrar os joelhos porque ele é judeu, e Amã é agagita, quer dizer, descendente dos amalecitas. O povo amalecita guerreou contra Israel logo depois da saída do Egito e se tornou símbolo do inimigo que procura impedir a marcha do povo para a liberdade, entre parênteses, conforme notas em Êxodo, capítulo 17, versículos 8 a 16, e Deuteronômio, capítulo 25, versículos 17, 25, 17 e capítulo 10, só pode ser. Deuteronômio, capítulo 25, versículo 17 e o capítulo 10. É muito complicado, deve ser assim. Tem assim, D maiúsculo, T minúsculo, 25,17 traço 10 entre parênteses, né? Aí ponto.
Êxodo 17,16, né? Êxodo 17,16, deve ser capítulo 17, versículo 16. Diz que haverá guerra de Javé contra Amaleque, de geração em geração. Essa guerra continua no livro de Esther. Por trás de Mardoqueu está Javé e o povo de Israel, e por trás de Amã está o povo amalecita e todos os inimigos da libertação dos oprimidos. O conflito se inicia com a atitude de Mardoqueu, : os oprimidos rejeitam o sistema opressor e se recusam a adorá-lo e obedecer-lhe como se fosse divino. Capítulo 7, versículos 7 a 11, não, versículos 7 a 11, do capítulo 3 do livro de Esther. Na Pérsia, a sorte era lançada no primeiro mês, a fim de determinar os dias propícios para as comemorações. No caso presente, tenta-se descobrir o melhor dia para destruir os judeus. O fato de cair a sorte no último mês mostra que esse mesmo ano é, de fato, um símbolo da história toda, em que se decide a sorte do povo de Deus. Por que esse povo é perigoso? Interrogação. Porque, além de espalhado, é também separado, tem identidade diferente dos outros povos. A diferença decisiva está na sua lei, que procura orientar os conflitos sociais de modo a produzir uma sociedade justa e fraterna, onde todos possam ter liberdade e vida, entre parênteses, conforme Êxodo 19-23. Isso aí deve ser capítulo 19 a 23, deve ser, né? Está aqui Êxodo 19-23 e todo o livro do Deuteronômio. Você descobre aí. Êxodo 19-23, geralmente quando é versículo é 19, tal, né? Aqui deve ser capítulos 19 a 23 do Êxodo, né? Repetindo, de todo o livro do Deuteronômio. Ponto. A acusação de Amã revela o seguinte, : um povo que não pensa como o opressor se torna potencialmente subversivo e deve ser morto. Note-se a tremenda injustiça : não há inquérito, nem testemunhas, nem julgamento. A grande soma de dinheiro é para compensar a queda dos lucros, que acontecerá com a extinção da mão de obra. Versículos 12 a 15 do capítulo 3 do livro de Esther. O decreto de extermínio tem caráter universal, entre parênteses. Todas as autoridades escritas e línguas, : é como se o mundo inteiro fosse convocado para acabar com o povo de Deus. A promulgação do decreto, entre parênteses, 13 de Nissan, cai na véspera da Páscoa, : o povo de Deus torna-se o Cordeiro Pascal. Ao mesmo tempo, essa data faz pensar na reviravolta libertadora que a celebração da Páscoa marcou para sempre, entre parênteses, conforme nota em Êxodo, capítulo 12, versículos 1 a 14. Além disso, no dia 13 do mês de Adar, tinha nascido Moisés, o líder da libertação.
comparado com os fatos, o texto do decreto é uma selva de contradições e se apresenta como exemplo do modo arbitrário como os poderosos agem, sem examinar a veracidade das acusações e até mesmo sem conhecer as vítimas. É impressionante como o regime de exploração e violência se acoberta com a ideologia da moderação, benevolência, ordem, civilização, progresso e paz. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades. Vamos agora para tentar ver se dá tempo aqui, as leituras das explicações do capítulo 4 do livro de Esther, né? Ainda na sua terceira parte, né? Capítulo 4, na sua terceira parte ainda, na terceira parte do livro de Esther, um povo ameaçado, né? Capítulo 4, em todos os seus, vamos ver aqui, quantos versículos, né? O capítulo 4 conta com 17 versículos, né? 17, vamos ver aqui. 17 tem aqui até o Z, parece aqui, porque é muito pequenininho, não dá para ver. 17Z. Então, vamos aqui os tópicos, né? É preciso fazer uma opção radical. Primeiro tópico. Segundo tópico, o princípio da subversão radical. Terceiro tópico, a honra de Deus. A honra. São 3 tópicos, né? Justamente no capítulo 4. Vamos para as explicações do livro de Esther. Capítulo 4, versículos 1 a 17. Então, enquanto os poderosos se banqueteiam, o povo oprimido e condenado se desespera e seus gritos de dor denunciam publicamente o sistema opressor. Ora, Deus ouve esse grito e prepara-se para agir, suscitando as lideranças para o movimento de libertação, entre parênteses, conforme notas em Êxodo, capítulo 2, versículos 23 a 25, e capítulo 3, versículos 7 a 10. O massacre do povo exige opção radical, : Mardoqueu se veste de luto e vai solidarizar-se com os irmãos. Esther passa pelo dilema da autoridade e tem que escolher : ou continua rainha para dar prazer ao opressor, ou se torna rainha em favor do seu povo, nem que seja arriscando a vida. 17A a 17. 17L, né? Não é 1 não, é L. 17A, tracinho, 17L. Acusado até a morte, o oprimido descobre no seu próprio grito de dor a mais elevada consciência a que a humanidade pode chegar. : saber que Deus é o supremo aliado e fonte da vida, que Ele está acima de todos os sistemas humanos de poder. Na súplica está a força para resistir até o fim, criando o princípio que subverte radicalmente tudo o que, sendo relativo, se apresenta como absoluto e divino. Versículo 17J a 17Z, do 4º capítulo do livro de Esther. Na sua súplica, Esther recorre ao argumento supremo do oprimido: lembrar ao próprio Deus que foi Ele quem fez aliança com o povo, agora em situação difícil. Desse modo, a súplica
torna-se uma espécie de xeque-mate, 2 pontos. O destino do povo compromete a honra de Deus. Se o povo for arruinado, o próprio Deus ficará desonrado. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Voltaremos no próximo vídeo com as explicações do capítulo 5.